Olá, pessoal Rex. Aqui gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube. Isso ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos do canal História Rex para vocês. Agradeço de verdade pelo apoio. Agora vamos para a história. Eu estava agachada no chão treinando um cachorro quando um casal rico entrou no orfanato procurando adotar uma criança. Eu tinha 17 anos, velha demais para alguém me querer. Mas eles caminharam diretamente até mim, apontando para mim emocionados. Nós vamos levar ela. Esta é uma obra de ficção. Todos os personagens, eventos, lugares e situações são fruto da imaginação do autor. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou falecidas, ou com fatos reais, é pura coincidência. Esta história destina-se exclusivamente para fins de entretenimento e não deve ser interpretada como um reflexo da realidade. A primeira parte desta história está no TikTok. No História Rex. Às 2 da madrugada. Coloquei meu telefone no silencioso e me deitei sobre os lençóis frescos, sem apagar a luz. Dante pensava que me atrairia para uma armadilha e me arruinaria. Coitadinho. Não sabia que eu já tinha preparado o cenário, antes mesmo dele pensar em montá-lo. Durante dias, Dante esteve inquieto. Sua arrogância habitual tornava-se mais frágil, como se duvidasse do seu poder de sedução. Seu cabelo castanho escuro, sempre penteado, com um descuido calculado, caía sobre sua testa de uma forma que fazia parecer que não dormia bem. Teria 17, como eu. Mas seu rosto era mais anguloso, mais adulto. Às vezes, quando sorria, com aqueles dentes brancos e perfeitos, a gente podia esquecer o quão perigoso ele era. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete na minha escrivaninha. Venha ao meu quarto esta noite. Preciso falar com você. É importante. Sério? Tão óbvio? Passei o dia me comportando exatamente como se esperaria que uma garota confusa e sensível fizesse. Baixei o olhar quando cruzei com ele no corredor. Movi nervosamente uma mecha do meu cabelo, preto atrás da orelha enquanto tomava café da manhã. Até deixei minha voz tremer quando disse à senhora Shaw que estava com dor de cabeça e que ficaria em casa naquela noite. Quando deram 9 horas, vesti um suéter branco de gola alta, um pouco maior do que o necessário. Parecia pequena, suave, vulnerável. O disfarce perfeito. Dante me recebeu em seu quarto com um sorriso torto. Aquele que ele usava quando tinha certeza de que ia ganhar. Seu quarto cheirava a loção, cara, madeira polida e ambição. Estava vestido com uma camisa aberta e calças esportivas. Como se eu tivesse pegado em um momento casual. Sexual. Mas ele tinha planejado tudo. Obrigado por vir, disse ele. Sua voz grave, quase doce. Você disse que era importante, respondi, fingindo nervosismo. Olha, começou se aproximando um pouco. Ultimamente tenho pensado muito em você. Sabia o que viria. Uma tentativa de sedução. Uma proximidade incômoda. Talvez um roçar de mãos. E depois, no melhor momento, a porta se abriria de repente e seus pais entrariam fingindo surpresa. Mas antes que ele pudesse avançar, peguei meu telefone e fingi verificar algo. Desculpe, posso gravar isso? Me sinto um pouco insegura. Eu disse com um sorriso doce. Ele congelou. Gravar. Por quê? Não sei. Às vezes me esqueço do que é dito em momentos importantes. Não te incomoda? Dante riu, um pouco forçado. Claro, faça o que quiser. Ativei o gravador. Mas não para registrar uma confissão. O que ele não sabia é que seu próprio celular, aquele que ele havia escondido entre as almofadas da poltrona, já estava gravando há minutos. Sabe o que eu gosto em você? Olha, sussurrou, sentando-se ao meu lado. Você parece forte, mas sei que não é. Sei que está esperando que alguém te salve. Você quer me salvar, Dante, ou se destruir? Ainda não decidi. Uma frase digna de novela barata. Olhei para ele como se tivesse partido meu coração. Deixei meu rosto se quebrar em tristeza contida. Levantei-me e caminhei em direção à porta. Sabe de uma coisa? Eu já fui usada vezes demais. Não preciso disso. Eu disse. E bem nesse momento, a porta se abriu. O Sr. Ashoda apareceu com o rosto tenso. A Sra. Ashoda atrás dele, com o senho franzido. Ambos pareciam confusos no início. Até que viram o Dante. Seu celular à vista, o meu também, gravando. O que está acontecendo aqui? Perguntou o pai, com a voz dura. Ela me pediu para vir. Tentou mentir Dante. Estava me assediando. A Sra. Shaw franziu ainda mais o senho. Isso é verdade, olha. Reproduzam a gravação do seu filho, disse simplesmente, apontando para o celular escondido. Dante empalideceu. As horas seguintes foram um caos sutil. Não gritaram, não choraram. Mas o silêncio no jantar foi mais gelado que uma tempestade de inverno. Dante nem sequer olhou para mim. Kiera me observava, mas não disse nada. Comi tranquila, cortando meu filé com delicadeza. Como se não acabasse de expor o herdeiro favorito em sua própria gaiola dourada.
Naquela noite, enquanto escovava o cabelo em frente ao espelho, recebi uma mensagem de Dante. Você está feliz. Jogou bem. Desta vez, sorri. Não era felicidade. Era apenas o começo. Desde aquela noite, a casa Scholl tornou-se mais silenciosa. Não aquele silêncio tenso de antes, entre os irmãos. Agora era outro tipo, frio, denso, cheio de julgamentos. Flutuando sem palavras. Dante não voltou a olhar para mim durante dias. Ele me evitava nos corredores, baixava a cabeça na mesa. Saía do quarto se eu entrasse. Ele estava ferido. Claro, mas mais do que isso, humilhado. Havia perdido, e sabia disso. Que era, por outro lado, aproximava-se com passos suaves. Não falava muito comigo, mas estava sempre lá. Passava-me o chá sem que eu pedisse. Deixou um livro na minha mesa. Como ler as pessoas. Sutil. Agradeci o gesto. Uma tarde, enquanto estudava no salão principal, ouvi-o entrar. Usava o uniforme da academia. Jaqueta cinza escuro com detalhes prateados. Camisa branca impecável e o cabelo loiro acinzentado caindo sobre a testa. Com uma naturalidade que parecia ensaiada. Kieran tinha 18 anos, mas seu rosto parecia mais jovem. Com traços serenos e uma expressão que raramente mostrava raiva ou emoção intensa. Exceto quando olhava para mim. Você tem um momento? Perguntou, com uma voz suave mais firme. Claro. Fechei o caderno, fingindo curiosidade. Sentou-se ao meu lado, mais perto do que devia. Notei como seus dedos se entrelaçavam. Um hábito que tinha quando estava nervoso. Queria te dizer, obrigado por não dizer que sabia sobre a aposta. Eu observei, mantendo o silêncio. Não era justo que você acabasse envolvida em algo assim. Continuou. Suas palavras eram bem medidas. Não havia defesas, mas também não havia confissões completas. Apenas uma linha cuidadosamente equilibrada entre desculpa e justificação. E você? Perguntei-lhe. Estava jogando também. Baixou o olhar. No início, sim. E agora? Seus olhos encontraram os meus. Por um momento, vi um brilho que não esperava. Dúvida, vulnerabilidade. Agora não tenho certeza se é você quem está jogando. Sorri. Essa é a graça do jogo, não é? Não saber quem está na liderança. Ele se recostou no encosto, cruzando os braços. Dante diz que você é perigosa. Que está manipulando nós dois. E você, o que acha? Ele me olhou por um longo segundo. Depois suspirou. Acho que você também está perdida. Isso me desarmou. Por um momento não soube o que responder. Fingi olhar o relógio. Tenho aula em 10 minutos. Olha. Espera, parei bruscamente. Esta noite, você pode vir ao terraço. Não será uma armadilha. Só quero conversar. Assenti, sem prometer nada. Naquela noite, o terraço estava iluminado por lâmpadas quentes e tênues. O ar cheirava a jasmim e ao lago artificial que rodeava o jardim. Kieran já me esperava. Sentado com 2 xícaras de chá fumegante. Não sabia se você viria. Disse sorrindo de lado. Você disse que não seria uma armadilha. Confiei. Nos sentamos. Peguei a xícara. Estava quente, com mel e gengibre. Sempre senti que não pertenço aqui, disse. De repente, desde que voltei para esta casa. Depois do erro do hospital, sempre fui o estranho. Aquele que não deveria estar. Não interrompi. Dante e eu nunca tivemos uma relação verdadeira. Tudo é competição. Tudo é guerra. Eu o observei de perfil. A mandíbula firme. A pele clara. A expressão carregada de contenção. Kieran não era complacente. Não precisava gritar para chamar a atenção. E eu, o que sou nessa guerra? Perguntei suavemente. Ele se virou para mim. A única que pode detê-la. Ou piorá-la. Se estiver jogando, peço que pare. Não por mim. Por você. Por mim. Porque você vai acabar sozinha. E sei que não quer isso. Essas palavras me perfuraram. Ninguém tinha dito algo tão direto. Senti uma pontada no peito. Não podia deixar que me visse afetada. E se eu te dissesse que não sei como parar? Sussurrei. Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão. Não para me tocar, mas para deixá-la ali. Aberta. Disponível. Não a peguei. Mas também não a rejeitei. Ficamos assim, em silêncio. Com o vento movendo as cortinas de linho ao nosso redor. Como se o mundo inteiro estivesse suspenso. Esperando que algo caísse. Mas nada caiu. Nessa noite, não houve beijo. Não houve contato. Só uma tensão suave. Honesta, que pela primeira vez me fez duvidar se eu continuava controlando o jogo. Ou se o jogo já tinha me mudado. A manhã de segunda-feira começou como qualquer outra. Café da manhã em silêncio. Dante sem aparecer. Kira folheando o jornal. Como se fosse um adulto de 40 anos. Em vez de um adolescente de 18. Com pele tersa e sem uma única marca de acne. Eu, com o uniforme passado e uma trança frouxa. Revisando minhas anotações enquanto bebia o chá. Mas algo mudou quando entrei na sala. Os olhares. Não eram normais. Não eram de curiosidade. Nem de zombaria. Eram afiados. Pesados. Alguns continham uma mistura incômoda de morbidez.
Outros, de nojo. Sentei-me no meu lugar, fingindo não notar o murmúrio que se espalhava como pólvora molhada. Uma colega deslizou seu celular sobre sua carteira e o girou para que eu pudesse ver a tela. Era um vídeo. Velho. Eu, com uns 13 anos. Numa casa elegante, mas alheia. Colocando uma coleira de brinquedo numa criança menor. Rindo enquanto ele latia obedientemente atrás de mim. Havia uma legenda editada. A cadela adestra humanos. Quem será o próximo? Senti o estômago gelar. Não pelo vídeo em si, mas pelo que significava. Apenas uma família poderia ter tido isso. Uma das que me devolveu. Tinham guardado provas todo esse tempo e agora decidiram usá-las. Por quê? A resposta veio num instante. Como um pressentimento. Alguém os procurou, alguém escavou. Desenterrou e agora queriam me prejudicar. Ao virar a cabeça, vi o Dante. Encostado na parede, no fundo da sala. Com os braços cruzados, sem sorrir. Seus olhos, escuros e calculistas, cravavam-se em mim como facas afiadas. O que você ganhava com isso? Quis gritar com ele, mas não lhe dei esse poder. Mantive o rosto sereno. Baixei o olhar. Respirei fundo. Ao meio-dia, já era viral em todo o colégio. Em casa, o ambiente foi pior. A senhora Schroeder estava parada junto à lareira, com o rosto pálido. As mãos cruzadas. À frente, usava o seu clássico vestido azul meia-noite. E uns brincos de pérola que nunca usava. Sem motivo. Por que não nos contou isso, Mira? O Sr. Schroeder, mais contido. Segurava o celular com o vídeo na tela. Seu senho era uma linha reta, dura. Por que não achei que fosse importante? Respondi com calma. Humilhar uma criança não é importante, replicou ela. Foi uma brincadeira entre irmãos adotivos. Não o obriguei. Ele brincava encantado. Até que seus pais decidiram que não era adorável o suficiente. A Sra. Schroeder engoliu em seco. Não gostava de se sentir errada. E é isso que trouxemos para esta casa. Vocês trouxeram uma solução para sua família, não uma filha. Respondi suavemente. Não finjam agora preocupação moral. O Sr. Schroeder ergueu uma sobrancelha. Surpreso com a minha audácia, mas não respondeu. Kira bateu na minha porta naquela noite. Usava um suéter cinza. O cabelo mais bagunçado do que o habitual. Não tinha barba. Claro, mas o seu maxilar parecia mais marcado com a luz fraca do corredor. Posso entrar? Assenti. Sentou-se na beira da cama. Com os cotovelos nos joelhos. Como se carregasse algo pesado nas costas. Vi o vídeo. Disse. Não respondi. Não me importo. Levantei o olhar. Não. Vi algo mais. Vi que, mesmo quando criança, estava sozinha. Brincava com o que tinha. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo não tinha uma resposta pronta. Não uma que parecesse real. Não precisa provar nada comigo, olha. Acrescentou. Não preciso que seja perfeita. Mas você é. Sussurrei. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Não. Só aprendi a fingir melhor que os outros. O silêncio entre nós foi longo, confortável. Kira não tentou me tocar. Não procurou me consolar com carícias. Apenas ficou ali, presente. E isso foi suficiente. Naquela noite, enquanto escovava o cabelo em frente ao espelho, meu celular vibrou. Uma nova notificação. Uma história nas redes sociais. Publicada por Dante. Às vezes, para a máscara cair, é preciso empurrar um pouco. Todos jogamos, mas alguns não sabem perder. Junto com o texto, uma foto borrada de uma silhueta feminina. Minha silhueta. Minha resposta foi simples. Desliguei o celular e abri a caixa de metal, onde guardava as minhas cartas antigas do orfanato. Entre elas, uma que nunca enviei. Uma para mim mesma. Querida Mira, algum dia, quando todos te virarem as costas, lembra-te que continuas a ser tu. Que ninguém te domestique sem a tua permissão. Nessa noite, queimei-a. Já não precisava de uma versão passada de mim para me proteger. Tinha uma nova. E essa versão não tensionava cair. Nessa noite, queimei-a. As cinzas ainda estavam mornas quando fechei a caixa metálica e a deslizei para debaixo da cama. O fumo tinha deixado um cheiro amargo no meu quarto, misturado com o perfume suave que a senhora Schroeder insistia em borrifar em todas as cortinas. Lavei as mãos com calma. Não tremiam. Na manhã seguinte, Kira esperava-me junto ao carro. Vestia um casaco preto leve e o cabelo louro acinzentado, penteado para trás, deixando a testa descoberta. Os seus olhos claros pareciam mais atentos do que o habitual. Não vamos à escola hoje, disse ele simplesmente. Ah, não. Pedi autorização. Vamos fazer uma paragem. Não perguntei mais nada. Subi para o lugar do passageiro. O trajeto foi silencioso, mas não desconfortável. Kira conduzia com ambas as mãos firmes no volante, a postura direita. Concentrado. Quando reconheci a fachada desgastada do orfanato, senti uma pressão no peito. Por que aqui? Disseste que tinhas deixado algo pendente. Não me lembrava, mas também não o neguei. O edifício continuava igual. Pintura descascada. Janelas com caixilhos brancos já amarelados pelo tempo.
O jardim da frente cheio de terra úmida e brinquedos partidos. O cheiro a sopa reaquecida saía pela porta entreaberta. Entrei primeiro. O chão rangeu sob os meus passos. O eco das vozes infantis vinha da sala de jantar. Tudo parecia menor do que eu lembrava. Achei que você odiasse este lugar, murmurou Kira atrás de mim. Eu nunca odiei. Só não queria precisar dele. Paramos em frente à sala da diretora. A senhora Malia não estava mais lá. Em seu lugar havia uma mulher mais jovem, de cabelo curto e expressão firme. Ela me reconheceu de imediato. Mira, não sorriu. Vim buscar algo que deixei. Eu disse. Subimos para o antigo dormitório. As camas de metal continuavam alinhadas contra a parede. No canto, debaixo do terceiro beliche, estava a caixa de papelão onde eu guardava minhas coisas, antes de ser adotada pelos Ashores. Eu a abri. Dentro havia desenhos infantis. Uma pulseira de linha e uma foto velha. Kiera se inclinou levemente. É o seu pai? Olhei para a foto. Um homem jovem, sem barba. Uniforme cinza de prisão. Sorrindo de maneira desajeitada. Respirei fundo. Não. O silêncio ficou mais denso. Meu pai nunca foi violento comigo. Nunca me bateu. Nunca me perseguiu bêbado. Meus dedos apertaram a borda da foto. Isso foi mentira. Kira não falou. Não corri até aqui porque quase fui sufocada no meu quarto aniversário. Corri porque me devolveram outra vez. Porque ouvi uma mulher dizer que eu era estranha demais para ser amada. Engoli em seco. As palavras saíam sem ensaio. Inventar algo pior era mais fácil do que admitir que simplesmente não me queriam. O chão parecia se inclinar levemente sob meus pés. Eu não chorei. Eu nunca chorava. Kira sentou-se na cama mais próxima. O metal rangeu sob seu peso. Eu também menti, disse ele finalmente. Sobre a aposta. Levantei o olhar. Dante não me obrigou. Eu aceitei encantado. Pensei que seria divertido. Pensei que você seria como todas as outras. E agora? O olhar dele sustentou o meu. Não havia arrogância, apenas cansaço. Agora percebo que tenho tentado ganhar desde que nasci. Contra ele, contra meus pais, contra qualquer um. E você não é um troféu. O ar entre nós parecia mais leve. Mas também mais frágil. Não sou uma vítima, Kira. Respondi com suavidade. Eu também estava jogando. Eu sei. Ele se levantou devagar e se aproximou o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do seu corpo. Mas sem me tocar. Mas você não precisa continuar fazendo isso. Ele não estendeu a mão desta vez. Não me ofereceu resgate nem redenção. Apenas uma verdade nua. Olhei para a foto em meus dedos, e sem dizer mais nada. Dobrei-a cuidadosamente e guardei-a no bolso do meu casaco. Vamos, sussurrei. Quando saímos do orfanato, o céu estava coberto por nuvens cinzentas. Antes de entrar no carro, Kieran parou. Olha, eu olhei para ele. Não te quero porque tenho pena de você. Nem porque queira ganhar do Dante. Eu te quero, porque quando você está comigo, você deixa de parecer uma guerra. O vento levantou meu cabelo escuro, roçando meu rosto. Pela primeira vez em muito tempo. Não soube que movimento fazer a seguir. E isso me assustou mais do que qualquer aposta. No dia seguinte, os senhores Ashore não desceram para o café da manhã. Nenhuma mensagem, nenhuma desculpa. Apenas o silêncio da casa. Denso como uma névoa sem vento. Eu mastigava uma torrada sem sentir gosto de nada. Enquanto Kira folheava seu livro de economia sem ler uma palavra. O mordomo entrou com uma bandeja de frutas. Nos serviu em silêncio. E se retirou como se o chão fosse de vidro. Então a campainha tocou. Não era algo comum. Ninguém tocava a campainha da mansão. Ashore. A senhora Park, assistente pessoal da senhora Ashore. Entrou com o rosto tenso. Senhorita Mira, senhor Kira. Seus pais querem vê-los. No escritório, agora. O escritório estava à meia luz. O senhor Ashore, alto, magro. De cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás. Caminhava atrás de sua mesa como um juiz antes de proferir a sentença. A senhora Ashore, sentada na poltrona de veludo verde. Cruzava as pernas com elegância. Mas estava com o senho franzido. Como se estivesse com dor de cabeça. Sentem-se, ordenou ele. Nós o fizemos. Sobre a mesa havia um envelope branco grosso. O senhor Ashore empurrou-o na nossa direção. Chegou esta manhã. Sem remetente. Contém algo que precisamos discutir. Kieran trocou um olhar fugaz comigo antes de pegar o envelope. Ele o abriu. Dentro, havia uma pilha de folhas impressas. Capturas de tela. Mensagens de texto. Conversas entre Dante e Kieran. Conversas minhas com ambos. Voz. E no meio, a mais clara de todas. Vamos fazer uma aposta. Aquele que conquistar a Mira primeiro. Ganha a vila. Dante. A senhora Ashore falou finalmente. Queríamos acreditar que vocês três estavam aprendendo a conviver. Que poderíamos construir uma família funcional. Mesmo que fosse pouco convencional. Mas isto. A voz dela falhou levemente. Um detalhe estranho. Ela sempre foi de gelo.
Podem nos explicar por que transformaram a vida desta jovem num circo? Kiran ficou em silêncio. Eu também. Dante não estava presente. Quem enviou isto? Perguntou o Sr. Ashod com dureza. Eu me inclinei levemente. Não sei. Mentira. Claro que eu sabia. Mas não era o momento para mais guerras. Só queremos saber se isto é real. Disse a Sra. Ashod, mais suavemente. Kiran respirou fundo. Sim, é real. Foi real, mas já não é. O Sr. Ashod apertou os lábios. Kiran, quero que te mudes temporariamente para a residência de verão. Precisamos de espaço para pensar. Isto foi longe demais. Virei-me para ele. Kiran não protestou. Apenas assentiu. Como quiserem. A Sra. Ashod olhou para mim pela primeira vez em todo o encontro. Olha, lamentamos ter trazido tanto caos à tua vida. Achamos que podíamos dar-te um lar. Deram-me exatamente o que prometeram. Respondi, sem sarcasmo. O que é que isso significa? Significa que pela primeira vez tenho algo a perder. Ela não respondeu. Nessa noite, Kiran subiu ao meu quarto com uma mala na mão. Vestia jeans escuros. Uma t-shirt cinzenta justa e um casaco desportivo pendurado num só ombro. O seu cabelo loiro caía levemente sobre os olhos, desarrumado como sempre. Vou-me embora por uns dias, disse ele. Eu sei. Tu enviaste um envelope. Pobre. Mudaria alguma coisa se eu dissesse que sim? Não. Só queria saber se foste tu quem decidiu que isto devia acabar. Kiran olhou para mim com aqueles olhos azuis, suaves, cheios de algo que já não era jogo. Já não era necessidade. Era algo parecido com tristeza. Deixei-me apanhar, disse ele. Não por ti. Por tudo isto. Virou-se para a porta. Mas antes de sair parou. Obrigado por seres mais esperta do que nós. Obrigado por acabar com o jogo. E foi-se embora. Do outro lado da casa. Ouvi a porta fechar-se. Ouvi o motor do carro afastar-se. Ouvi minha própria respiração. Lenta. Controlada. Então meu celular vibrou. Uma nova mensagem. De Dante. Bela jogada. Achou que com isso ganharia. Ainda não sabe do que sou capaz de fazer. E pela primeira vez em dias. Senti uma faísca no peito. Não de medo. De antecipação. Porque Dante não sabia que eu já não estava sozinha. Agora tinha uma família que começava a balançar. Um irmão que se afastava. E um inimigo que se revelava por completo. O tabuleiro estava limpo outra vez. E era hora de fazer minha próxima jogada. Desde que Kiran se foi, a casa voltou ao seu antigo estado. Perfeitamente limpa. Perfeitamente silenciosa. Perfeitamente vazia. Os corredores já não tinham aquele murmúrio de passos suaves atrás de mim. A sala de jantar parecia maior sem ele na cabeceira. Servindo suco com precisão milimétrica. Até o jardim, onde antes o via lendo sob o sol. Parecia alheio agora. Agora, como se algo tivesse abandonado. Dante, por outro lado, se fazia notar mais do que nunca. Um dia, me esperou fora da minha aula. Apoiado contra a parede. Com os braços cruzados. A jaqueta do uniforme aberta. E aquele ar de arrogância que havia recuperado como um escudo. Seu cabelo escuro, mais longo do que o habitual, caía em ondas suaves sobre sua testa. Tinha uma sombra de barba que parecia deliberada, quase artística. Podemos conversar. Acaso alguma vez pediu permissão para isso? Olha, disse, com um tom estranho. Como se não estivesse acostumado a dizer meu nome sem sarcasmo. Não quero brigar. Não. Então o que você quer? Saber se você sente falta dele. Meu coração deu um pequeno salto. Escondi-o sob um sorriso. De quem? Do Kiran. Você sente falta dele? Dante desviou o olhar. Desconfortável por um segundo. Não é a mesma coisa sem ele aqui. Isso soa quase fraternal. Não exagere. Ficamos em silêncio. No final, afastou-se sem insistir. Mas naquela noite, a campainha tocou novamente. Eu já estava de pijama, lendo no escritório. A Sra. Ashod desceu as escadas com passo firme. 5 minutos depois, apareceu na porta. É para você. Quem? Kiran. Fechei o livro. Ele estava de pé sob o pórtico, com o cabelo úmido pela garoa. Uma jaqueta azul escura sobre a camisa branca e os olhos mais sérios do que nunca. Posso entrar? Seus pais sabem que você está aqui? Não, mas precisava te ver. Nos sentamos no jardim coberto, sob a pérgola, com luzes quentes que pendiam como vagalumes. A chuva batia suavemente no teto de vidro. Você está bem lá? Perguntei. Não, mas isso não importa. Observei-o com atenção. Tinha olheiras. A pele mais pálida, as mãos crispadas sobre os joelhos. Vim te pedir uma coisa. O quê? Que não continue sozinha, franzi a testa. Não entendo. Sei que você aguenta tudo. Sei que sabe jogar, manipular, resistir. Mas não quero que termine acreditando que estar sozinha é seu único refúgio. Suas palavras eram afiadas, verdadeiras. Kiran, me escuta. Você pode fazer o que quiser com o Dante. Pode destruí-lo se isso te der paz. Mas a mim, não me deixe de fora outra vez. A chuva ficou mais intensa. O ar cheirava a terra molhada.
E o que você quer que eu faça? Que confie em mim. Mesmo que seja só um pouco. E se eu estiver errada sobre você? Então você se engana. Mas pelo menos fez isso por algo real. Minha garganta se fechou um pouco. Não estou pronta. Você não precisa estar. Ele se levantou e se aproximou. Posso te abraçar? Não respondi. Apenas assenti. Foi um abraço longo. Silencioso. Seus braços eram quentes. Fortes. Mas sem pressão. Como se apenas oferecessem um lugar. Não uma gaiola. Quando se separou, me olhou com um leve sorriso. Não estou aqui para te ganhar. Estou aqui para ficar, se você me deixar. Fiquei quieta, com as palavras ecoando dentro de mim. Vi ele se afastar na chuva. E pela primeira vez, o jogo me pareceu desnecessário. Porque naquele momento não quis ganhar. Só quis que ele voltasse. A chuva tinha cessado ao amanhecer, deixando as folhas do jardim cobertas de gotas brilhantes como pequenos cristais. Kiran já não estava lá, mas seu abraço continuava me envolvendo como uma manta morna no peito. Dormi pouco naquela noite, não por insônia, mas porque minha mente não parava de rebobinar aquela cena, uma e outra vez, com uma pergunta flutuando entre as dobras. E se eu também estivesse cansada do jogo? Dante apareceu no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Tinha aquele jeito dele de entrar em um quarto como se lhe pertencesse. Calças pretas justas. Camiseta branca enfiada com descuido. Jaqueta cinza pendurada em um ombro. O cabelo escuro despenteado de propósito. Lábios tensos e aquele brilho constante de desafio nos olhos. Dia bonito para um apocalipse, ele disse. Jogando-se no sofá na minha frente. Algum plano novo? Outro vídeo vergonhoso? Uma nova tentativa de expulsão? Não, hoje não vim brigar. Olhei para ele de soslaio. Então, ele tirou o celular e me mostrou. Abriu seu aplicativo de redes sociais. Vou dizer a verdade. O quê? O que fizemos? A aposta. As regras. Tudo. Já não me importo. Franzi a testa sem acreditar nele. Por quê? Porque estou farto de fingir que isso me faz sentir bem. Fingir que você era um prêmio. Fingir que te ganharia consertar algo por dentro. Ele disse isso com uma calma tão séria que não soube se acreditava nele. E o que você espera? Redenção? Não. Apenas dizer. Nem que seja uma vez. E então, ele fez. Publicou um vídeo, de frente para a câmera, sem edição, só ele. Sentado em seu quarto. Olá, meu nome é Dante Blackwell e quero confessar algo. Contou tudo, a aposta, o início, as regras. Como me adotaram como distração. Como ele e Kiran competiram por mim, como eu. Não era o que esperavam. Acreditávamos que a tínhamos trazido para brincar com ela. Mas ela foi quem brincou conosco. Não a odeio, a admiro. E sinto muito. Encerrou o vídeo com um sorriso quebrado. 23 minutos depois. Era tendência na rede social da escola. O colégio inteiro reagiu como um enxame. Alguns o chamaram de corajoso. Outros de idiota. Alguns me escreveram mensagens anônimas pedindo desculpas por terem me julgado. Uma professora me parou no corredor e disse, em voz baixa. Lamento não ter visto o que acontecia. Eu não respondi. Não sabia como se respondia a coisas assim. Dante cruzou comigo mais tarde, saindo do ginásio. Vai me bater? Perguntou, meio de brincadeira. Você não merece. Você vai me perdoar? Ainda não. Mas não te odeio. Ele assentiu, baixando o olhar. Então isso me basta. Ficamos assim, frente a frente. Sem rancor pela primeira vez. E foi estranho. Como se depois de tanto empurrar e puxar, ambos estivéssemos simplesmente cansados. Cansados e livres. Naquela noite, vi o vídeo outra vez. Inteiro. Parei numa parte específica. Quando dizia. Não sabíamos que alguém tão quebrada podia nos sustentar melhor que ninguém. Não chorei, mas apaguei a luz com uma suavidade que não reconhecia em mim. E dormi profundamente. Como se já não fosse preciso estar alerta. Como se, finalmente, o ruído tivesse se apagado. Meu aniversário chegou sem avisar. Não tinha marcado a data em nenhum calendário. Não tinha dito a ninguém. No orfanato. Fazer anos era apenas outra desculpa para que te olhassem com pena e te dessem um muffin duro com uma vela torta em cima. Depois de um tempo, decidi que o dia em que nasci não significava nada. Mas naquela manhã, ao descer as escadas, encontrei o saguão decorado com guirlandas douradas, flores frescas e uma pequena mesa no centro com um bolo branco de 3 andares. Era sóbrio, elegante, sem exageros. Kira estava lá, com camisa azul escura arregaçada, calças bege e o cabelo mais arrumado que o habitual. Segurava uma caixa embrulhada com papel prateado e um laço vermelho. Feliz aniversário, olha. Parei bruscamente. Minhas pernas não respondiam bem. Tinha 18 anos. E ninguém nunca tinha dito essas palavras dessa maneira. Como? Você soube? Perguntei no orfanato. Disseram que você nunca comemorou. A senhora Shore também estava lá, junto ao piano. Ela usava um vestido lilás e os olhos levemente avermelhados. O Sr. Ashore,
ao seu lado. Simplesmente assentiu com a cabeça. Como se sua forma de desejar feliz aniversário fosse o silêncio solene. Não precisava de tudo isso, sussurrei. Eu sei, respondeu que era. Mas queria que, nem que fosse uma vez, não sentisse que foi esquecida. Senti o peito apertar, não por emoção, por medo. Quando alguém faz algo assim, espera algo em troca. Peguei o presente com um sorriso, embora minhas mãos tremessem por dentro. Obrigada. A festa foi pequena, um jantar tranquilo. Dante não compareceu. Supus que essa foi sua forma de me presentear. Não estragar tudo. Mas em algum momento da noite, os elogios começaram a me machucar, os olhares suaves. As palavras ternas. Tudo me pressionava como uma corda invisível amarrada ao pescoço. Depois de cortar o bolo, pedi licença e subi para o meu quarto. Me tranquei. Sentei-me no chão ao lado da cama e abracei as pernas. Não chorei, mas também não conseguia respirar direito. Não estava acostumada a ser tratada com cuidado, com afeto genuíno. Me fazia sentir exposta. Frágil. E eu não era frágil, ou pelo menos não devia ser. Passaram-se minutos, talvez horas. Há alguém. Depois, a maçaneta girou. E estava aberta. Sinto muito. Sussurrou ao me ver sentada no chão. Não queria te sobrecarregar. Dei de ombros. Não é sua culpa. Só. Não fui feita para isso. Sentou-se na minha frente cruzando as pernas. Me olhou sem dizer nada por um bom tempo. Eu também não fui feito para essas coisas, disse. Por fim, mais me esforço. Porque quero que as coisas mudem. Mudem, como? Mudem para que você não sinta que tem que se defender o tempo todo. Que você pode ficar quieta sem pensar na próxima jogada. Olhei para ele. Seus olhos eram claros. Pacientes, não pediam nada. Tirei o laço do cabelo. Estava tonta de sorrisos falsos. Nunca celebraram um aniversário meu. Murmurei. Nem quando era criança. Nem quando fui adotada. Sempre me devolviam antes da data. E o que você pensava? Que era um sinal. Que o dia em que nasci foi um erro. Ele negou suavemente. Eu acho que é o dia em que o mundo se complicou. Mas para melhor. Soltei uma risada pequena. Soava idiota, mas bonita. Kira enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha pequena. Você ainda não abriu seu presente. Abri. Dentro havia um pingente de prata com uma pedra azul. Simples. Delicado. É a safira. Disseram que é a sua pedra. É caro. Não tanto quanto o seu tempo. Mas vale a pena. Fechei a caixa, ainda com o coração emaranhado. Por que você faz tudo isso por mim? Kiera me olhou com uma calma que desarmava. Porque não quero que você seja meu prêmio. Quero ser o seu, se alguma vez você decidir. Meus olhos se encheram de algo quente. Não lágrimas, mas quase. Inclinei-me e apoiei a testa contra o ombro dele. Não disse nada. Ele também não. Não era preciso. Porque pela primeira vez na minha vida, não estava sozinha no meu aniversário. E isso mudava tudo. O pingente ainda pendia do meu pescoço quando acordei no dia seguinte. Não o tinha tirado. Tampouco teria admitido em voz alta. Mas dormi melhor com ele posto. Como se aquela pequena pedra fria sobre o meu peito me lembrasse de algo que ainda não tinha palavras. Desci tarde. Nem a senhora Shore nem o senhor estavam em casa. Dante também não. Só restava a casa na sua forma mais pura. Grande, ordenada, silenciosa. E eu, nesse dia decidi que era hora. Hora de deixar as regras. As máscaras, o jogo. Fui à minha escrivaninha. Peguei uma folha em branco e escrevi 3 cartas. Uma para o Kira, uma para o Dante. Uma para os Ashore. Devia isso a eles. Aos pais, fui clara. Agradeci o teto, o dinheiro, os livros. Disse-lhes que eu também fingi. Que entendia que me adotaram por conveniência. Mas que isso não significava que não pudesse ir embora em paz. Ao Dante, disse que o respeitava. Que entendia a sua raiva. Que ambos jogamos e nos ferimos. Que me perdoasse se o feri mais do que merecia. Mas que já não podia seguir o seu ritmo. E ao Kira, escrevi diferente. Não sei se isto é amor, Kira. Talvez o mais próximo que já senti. Mas quero descobri-lo sem estar presa numa casa cheia de estratégias. Quero saber quem sou sem ter que me proteger de todos. Talvez, algum dia, nos encontremos num lugar onde nenhum dos dois tenha que provar nada. Dobrei as cartas. Coloquei-as em envelopes. E deixei-as sobre o piano. Subi para o meu quarto. Troquei de roupa. Jeans, suéter simples, sapatos confortáveis. E enchi a minha mochila. Não precisava de muito. Sempre soube que não ficaria para sempre. Quando cruzei a porta de saída, o sol bateu em cheio na minha cara. Não olhei para trás. Não tinha um plano, mas não precisava. Fui ao centro. Caminhei entre gente que não me conhecia. Sentei-me numa cafetaria qualquer e pedi um café. Depois abri o meu caderno e comecei a escrever. Não uma história. Não um plano. Apenas pensamentos soltos. Escrevi sobre o orfanato, sobre os irmãos.
Sobre como domesticar alguém às vezes significa libertá-lo, e como, às vezes, deixar de controlar pode ser a forma mais corajosa de cuidar. As horas passaram. A tarde ficou cinza. Eu me refugiei em uma biblioteca pública. Senti-me em paz, entre livros e mesas de estudo vazias. Como se a cidade inteira me desse permissão para desaparecer um pouco. E então, eu o fiz. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de Kira. Não me perguntava onde eu estava. Não me pedia para voltar. Só dizia, li sua carta. Obrigado por me dizer a verdade. Desta vez não vou te seguir. Mas se algum dia decidir voltar ou apenas caminhar ao lado de alguém, quero que saiba que ainda estou aprendendo a não precisar ganhar. E isso foi tudo. Não houve promessas. Não houve drama. Apenas um ponto final. Fechei o caderno. Fui à praça mais próxima e me sentei para ver os cachorros correrem. Havia um especialmente desajeitado, que não obedecia ao dono e latia para o vento. Sorri. Aproximei-me, assobiei suavemente e me agachei. Estendi a mão com cuidado. Não precisa se sentar se não quiser, eu disse. O cachorro me olhou com a língua de fora e, sem pensar muito, apoiou a cabeça no meu joelho. E entendi que, talvez, esse fosse o fim do meu treinamento. Já não precisava que obedecessem. Apenas que ficassem. Tinham-se passado quase 3 meses desde que fui embora. Não voltei ao orfanato. Nem à mansão Ashore. Nem a nenhum lugar que conhecesse de antes. Mantive-me em movimento. Às vezes em uma pensão estudantil. Outras no quarto vazio de uma bibliotecária. Gentil que me deixava ficar se eu organizasse as estantes. Inscrevi-me nos exames de admissão de uma universidade pública. Consegui uma bolsa. Não era luxuoso, mas era meu. Eu gostava do silêncio das bibliotecas. Das xícaras baratas de café instantâneo e das pessoas que não me conheciam. Gostava de caminhar por ruas onde não havia apostas. Nem cães humanos, nem câmeras escondidas. Apenas passos. Simples. Próprios. E então, um dia. Chegou. Uma notificação. Uma única linha. A livraria que te mencionei continua aberta. Estarei lá nesta sexta às 5. Não dizia mais nada. Não perguntava se eu ia. Não implorava. Apenas oferecia uma coordenada. Pensei em ignorá-lo. Pensei em apagá-lo. Pensei em escrever algo mordaz. Mas não fiz nada. Sexta-feira, 5 em ponto. Entrei na livraria. Era pequena, com cheiro de papel velho. Madeira envernizada e café requentado. O tipo de lugar onde o tempo parecia se suspender. Em cada estante, havia uma lâmpada amarela sobre o balcão. E um rádio velho tocando música instrumental suave. Kira estava lá, de pé, junto à estante de filosofia. Usava um casaco de lã escuro, jeans, botas gastas. O cabelo um pouco mais comprido, caindo sobre a testa. Parecia mais velho, mais tranquilo. Ele me viu, não se moveu, apenas sorriu. Aquele sorriso pequeno. Sem defesas, sem estratégia. Aproximei-me, sem dizer nada. Vim porque tinha curiosidade. Disse. Curiosidade por quê? Por saber se você tinha mudado? E, não sei. Ainda não decidi. Então fique mais um pouco. Sentamos no canto de leitura. Havia um sofá de couro velho que rangia cada vez que alguém se acomodava. Entre nós dois. Uma pequena mesa com um livro embrulhado em papel craft. Isso é para mim. Se quiseres. Empurrou-o para mim. Abriu. Era uma edição antiga de O Príncipezinho, com os cantos dobrados e uma dedicatória em tinta azul. Para quem me ensinou que não há coragem maior do que a de soltar a trela. Feliz novo começo. Não disse nada. O que se passa contigo? E as dedicatórias? Perguntei finalmente. Custa-me falar. Mas escrevo melhor. És lamechas. E tu deixaste-me voltar a ver-te. Estamos quites. Ri suavemente. Não foi o final de um romance. Não houve beijo, nem promessa. Nem juramento eterno. Apenas 2 pessoas sentadas num canto tranquilo. 2 pessoas que não precisavam de se conquistar, nem medir-se, nem manipular-se. Apenas estar. Quando saímos da livraria, chuviscava. Kira estendeu o seu casaco. Sobre a minha cabeça, desajeitadamente, tem guarda-chuva, disse-lhe, eu sei. Mas queria tentar. E se me incomodar, então retiro, deixei-o lá, sobre a minha cabeça, porque desta vez. Estava bem que alguém me cobrisse um pouco, porque desta vez. Não o fazia para me prender. Fazia-o para caminhar ao lado, e assim. Assim, sob o chuvisco. Afastamo-nos da livraria. Sem planos, sem apostas, sem treino. Apenas nós. Se você assistiu até o último segundo dessa história e quer continuar acompanhando o canal História Rex, se inscreva para mais vídeo do canal História Rex. Muito obrigado a todas as estrelas do canal.